Bom dia, a alegria juntos adorarmos ao Senhor. Sei que alguns irmãos não vieram, foram lá para o retiro das crianças, pegaram as crianças. Foi um tempo muito bom, muito gostoso, muito edificante. Personagens ilustres apareceram no retiro das crianças. Nicodemos apareceu lá, né? Ló estava lá também. Aí à noite Ló virou Daniel. Aí, isso sexta, e sábado foi João Batista, e o Senhor Jesus Cristo encerrou o retiro em grande estilo, né? Pregando ali para as crianças. Foi um tempo muito gostoso. Mas nós aqui vamos meditar sobre Atos 26, 24, continuando nossos estudos no livro de Atos dos Apóstolos, e vamos observar que somente Deus converte o perdido. O apóstolo Paulo, uma trajetória de maus tratos e prisões, desde o capítulo 21, quando ele chega em Jerusalém e é espancado pela multidão, e é detido e preso, e é feito um outro julgamento, até chegar aqui em Cesareia. Paulo passou 2 anos preso aqui em Cesareia, e então ele foi julgado por um novo governador da província, um novo governador romano, que no caso é Festo. E Festo chama o rei Agripa. Agripa é um Herodes, da família de Herodes, é um judeu que conhece a lei de Moisés e conhece o evangelho pregado no Antigo Testamento, que foi cumprido em Jesus, quando ele veio, fez-se carne, o Messias chegou, o Senhor Jesus Cristo. Só que Herodes ainda não acreditava nisso, Herodes Agripa aqui, e então Paulo, ele pôde pregar tanto para Festo, como para Herodes e Berenice, sua irmã, e para todos os que estavam ali presentes. Paulo ficou 2 anos detido em Cesareia antes disso. Então, esperava-se um desfecho incrível aqui, neste momento em que Paulo pregava. Mas olha o que aconteceu. Lembre-se, estamos meditando que somente Deus converte o perdido. Nós vimos domingo passado que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Vimos isso no verso 24. Estamos observando 3 aspectos aqui dessa história. Primeiro aspecto, vimos domingo passado, o Evangelho é loucura para os que se perdem. No verso 24 diz assim: dizendo ele estas coisas, é Atos 26, 24. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Obviamente, Paulo não estava louco. Festo é quem era louco, porque não cria no evangelho do Senhor Jesus Cristo. E até Agripa, que conhecia a lei e os profetas, o que nós chamamos de Antigo Testamento, ele também não estava crendo na mensagem do Evangelho. Então vamos ver um segundo aspecto dessa história a partir do verso 25. O Evangelho é a verdade percebida pelos salvos. Os salvos, os crentes em Jesus, eles entendem o Evangelho, eles percebem o Evangelho. Olha o que diz o verso 25. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom siso. Paulo, então, ele estava apresentando a verdade do Evangelho. Interessante nesse texto é que nem sempre a verdade ela é reconhecida como verdade pelas pessoas. Um rei, um governador romano não reconheceram o Evangelho como verdade. Mas Paulo tinha certeza de que o que ele estava pregando e falando era a verdade. Por quê? Revelado no Antigo Testamento e cumprido pelo Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus veio e ressuscitou, e todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo e também vai ressuscitar. Festo não cria em ressurreição, como nós vimos domingo passado, e Herodes não cria que Jesus era o Messias. Então, hoje, não é tão diferente. Nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, cremos que um dia vamos ressuscitar e viver eternamente com Deus. Ao nosso redor, há uma sociedade que acredita que Jesus é um homem comum. Há uma sociedade que não crê em vida após a morte, ou que crê em reencarnação, ou que crê em outras coisas aí. Essas coisas são verdade? Não.
tudo é mentira. E o que é verdade? O que Deus revelou na Bíblia Sagrada, que é exatamente o que Paulo está pregando. E ele diz: não estou louco, ó excelentíssimo. Veja, Paulo não ficou chateado, Paulo não ficou intrigado, Paulo não ficou com raiva. Ele até chama Festo, o governador, de excelentíssimo, com todo respeito. Paulo não perdeu o respeito, mesmo pregando a verdade e sendo rejeitado pela verdade. Mas ele tinha plena convicção: digo palavras de verdade e bom siso, palavras de verdade e de sabedoria. Nós temos na Bíblia Sagrada estas palavras de verdade e de sabedoria. Quem nos guia é a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. E o evangelho que pregamos tem que ser o evangelho revelado na Bíblia Sagrada. Toda vez que você agir de acordo com a Bíblia e pregar o evangelho de Jesus como está na Bíblia, você estará falando palavras de verdade e de sabedoria. Mas, se você for para outros caminhos, do evangelicalismo ao nosso redor, aí talvez você fuja um pouco dessa verdade. Não esqueça, Paulo estivera aqui 2 anos preso, e parece que ele está muito feliz. Pelo menos quando você lê o texto, você vê um homem feliz, animado, porque está pregando a verdade. O que sustentou Paulo na prisão 2 anos, parece que ele não mudou em nada. Ele não ficou decepcionado com Deus, não ficou reclamando de Deus, ele não ficou triste, não ficou abatido. Ele era um super crente? Sabemos que não. O que o sustentou? Porque ele continuou crendo na verdade. Então, se você continuar ao longo da sua vida confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, um crente em Jesus, e vivendo pela verdade revelada de Deus, a Bíblia Sagrada, você pode fazer o seguinte exercício: olhar para trás, os últimos 5 anos, 10 anos, 20 anos da minha vida, como foi que eu vivi com Deus, como Deus me abençoou. E aí você vai perceber o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus cuidou de você e da sua família. Assim, o Senhor cuidou de Paulo ali, na prisão, e ele pôde, de uma certa forma feliz, defender o Evangelho. Olha o verso 26, porque tudo isto é do conhecimento do Rei, a quem me dirijo, com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Ou seja, Rei Agripa, estou dizendo tudo isso, toda a pregação que ele falou nos versos anteriores, porque eu sei que o Senhor conhece essas coisas. O Senhor conhece a lei e os profetas, o Senhor sabe do Antigo Testamento. Em outro domingo, abordando os versículos anteriores do capítulo 26, nós mostramos na Bíblia como o Evangelho já era pregado desde o Antigo Testamento. A gente chama de proto-evangelho, porque na verdade é até anacrônico dizer que o evangelho existia no Antigo. Realmente o evangelho começa com o Senhor Jesus Cristo, mas a mensagem de salvação que aponta para a vinda do Messias é pregada em todo o Antigo Testamento, e quem cresce nessa mensagem era salvo. Quem cresce no Messias era salvo pela fé na vinda e no sacrifício do Messias, o descendente, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz: tudo isto é do conhecimento do Rei. Ele sabe tudo que eu estou falando aqui. Ele conhece todas as coisas no que se refere ao Antigo Testamento. Você pode conhecer a Bíblia como Agripa e não crer no Deus da Bíblia, como Agripa. Agripa era um religioso marromeno. E por que ele era religioso? Porque naquela época ser religioso dava status na sociedade de Israel. Ele era um rei que tinha uma certa gestão naquela região. Por isso era bom para ele ser religioso, mas ele era imoral, extremamente pecador, corrupto. Agripa tinha muitos problemas ali, mas ele conhecia. Você pode conhecer a Bíblia e não seguir o Deus da Bíblia. Então conhecer a Bíblia é muito importante, mas não é só isso que lhe leva até Deus. Você tem que crer na palavra e obedecer à palavra do Senhor. Primeiramente, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, e em seguida, obedecendo tudo aquilo que Deus manda na sua palavra. E Paulo diz: a quem me dirijo com franqueza. Estou sendo franco, Rei, não estou me enganando de nada, estou falando o que o Senhor já sabe, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Tudo que foi apresentado no Antigo Testamento foi para todo mundo saber.
A chegada de Jesus também foi para todo mundo saber. O ministério de Jesus foi público. A mensagem do Evangelho tem que ser difundida e pública para todos saberem. A Agripa sabia dessas coisas, mas nunca tomou uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 27 então. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Aí ele pergunta diretamente para Agripa. Agripa acreditava, mas em um certo sentido ele não acreditava. E aqui Paulo, ele coloca Agripa numa armadilha de argumentos. Se a Agripa dissesse que acredita nos profetas, ele tinha que crer em Jesus, porque Jesus é o cumprimento da pregação dos profetas, é o Messias prometido. Se ele dissesse não acredito nos profetas, ele seria rejeitado e maltratado pelos judeus, os seus, porque obviamente todos acreditam nos profetas. Então ele ficou ali numa armadilha argumentativa. O que é que eu posso responder? E Paulo ainda diz, bem sei que acreditas. Paulo foi legal, né? Ele já deu a resposta, bem sei que acreditas. Então, Agripa, se o senhor acredita nos profetas, por que não está crendo em Jesus? Olha os sinais que Jesus fez. Olha a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Olha tudo o que aconteceu. Se o Senhor acredita nos profetas, por que não está crendo que Jesus é o Salvador e não se rende aos pés dele? Paulo aqui usou de lógica grega e retórica para deixar o rei Agripa numa situação difícil, onde ele tinha que responder que cria em Jesus. Por isso, ele responde no verso 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Agripa nem respondeu que cria em Jesus, nem respondeu que não cria em Jesus. O que é que ele disse? Que ele argumentava muito bem, mas que ele não seria um cristão. E cristão aqui é um termo pejorativo, é um termo negativo naquela época para os seguidores de Jesus. E ele está querendo dizer que ele não quis fazer parte desta seita do judaísmo. Ele não responde nem de uma forma e nem de outra e sai pela tangente. O sinal que todo mundo que lê essa história pela primeira vez esperava, depois de Paulo passar 2 anos preso ali, é que um rei, um Herodes, verdadeiramente iria se converter. Seria brilhante, seria a história com um final feliz, mas Herodes não se converte aqui. Não é verdade? Herodes não se converteu e a gente fica meio triste e fica pensando, Paulo fracassou? Esses 2 anos dele detido ali é um fracasso? O espancamento, todos os maus tratos que ele recebeu, será que ele não cumpriu a missão dele? Porque Herodes não se converte. Olha Atos 26, 29, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tal qual eu sou, exceto estas cadeias, se tornassem tais quais eu sou, um crente em Jesus. Então Herodes não creu, todos aqueles não creram. O desejo de Paulo era que todos crescem. Talvez algum ali se converteu, a gente não sabe, a história não revela, mas o fato é que nem Festo e nem Agripa se converteram aqui nesse momento. Paulo ficou frustrado de forma nenhuma. O ministério do apóstolo é levar o evangelho aos perdidos. O ministério da igreja é adorar a Deus para a glória de Deus e levar o evangelho aos perdidos. Nós queremos que todos aqueles que estão perdidos nos seus pecados creiam em Jesus, mas se vão crer ou não, não está nas nossas mãos. Deus não quis salvar Herodes aqui, Deus não quis salvar Festo aqui, por quê? Não sei, não sabemos, mas o fato é que Paulo cumpriu a sua missão e saiu no lucro e vitorioso, porque continuou pregando o evangelho posteriormente. O evangelho é a verdade percebida pelos salvos. Somente os crentes em Jesus vão perceber o evangelho como verdade e vão crer, mesmo sendo a verdade. Algumas pessoas vão dizer, é muito bonito, é muito coerente, acho muito legal, mas não quero saber do evangelho. Só os crentes em Jesus. Por quê? Porque Deus agiu na vida deles e eles serão transformados. Pensando nisso, nós temos que pregar o evangelho como o apóstolo, em todas as situações públicas em que estivermos.
E se as pessoas não crerem, não se desanime. Você cumpriu sua missão e continue pregando e continue testemunhando. O último momento desse texto, o último aspecto desse texto está lá no verso 30 a 32. O Evangelho é a vontade de Deus, mesmo na perseguição. Aqui era um momento de perseguição que Paulo estava enfrentando. Paulo estava sofrendo essa perseguição desde o capítulo 21, fora os 2 anos preso em Cesareia. Olha o que diz o verso 30. A essa altura, Atos 26, 30, a essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Interessante, mesmo Paulo tendo pregado o Evangelho e passado 2 anos preso, em todos os 3 julgamentos que ele passou, desde o capítulo 21 até esse terceiro julgamento aqui, em nenhum deles ele foi condenado. Mas passou 2 anos preso, e nenhum deles ele foi condenado. Até as autoridades romanas admitiam: ele não tem motivo de estar preso, não tem motivo de ser condenado, mas ele ficou preso. Deus assim quis que ele ficasse esse tempo preso, sendo removido de um local para o outro, e daqui a gente vai perceber que ele vai ser removido para Roma. Capítulo 27 de Atos é a viagem de Paulo daqui de Cesareia para Roma. Então, e lá é outro momento da história do apóstolo. Mas perceba, ele não deu mau testemunho. Os próprios acusadores dele, exceto os judeus que realmente queriam matá-lo injustamente, mas os próprios acusadores dele, tanto Festo como Agripa, reconheciam a sua honestidade e que ele não tinha feito nada digno de morte ou de prisão. É muito importante, irmãos, quando nós estamos pregando o Evangelho, que o nosso testemunho ele seja ressaltado de acordo com o Evangelho. Por exemplo, se você prega o Evangelho para alguém e se exalta, e aí começa aquela conversa difícil, sem muita educação, com animosidade, onde as pessoas já começam a se achar inimigas ali, você não está ganhando, você está perdendo. Você está perdendo, porque você já não está demonstrando amor por aquela alma perdida, você está querendo ganhar na argumentação. É diferente. Às vezes uma pessoa discorda de nós, e aí estamos pregando o Evangelho, a pessoa discordou, e aí você deixou de amá-la, agora você está competindo com ela, e quer provar que você está certo. Ou seja, egoísmo, não amor. Quando isso acontecer, recue. Você não tem que discutir com ninguém, você não tem que brigar com ninguém, porque a pessoa está indo contra o Evangelho. Isso acontece, é assim mesmo. Dá um passo atrás, demonstra amor por aquela pessoa, oferece um curso bíblico para ela, se ela quiser, mas nunca entre no atrito, na confusão, no embate direto. Por quê? Porque aí vai vir o mau testemunho e aquela pessoa vai ter algo para lançar contra você, e vai ficar esquisito, ruim, feio. Óbvio que tem as exceções, mas de modo geral é assim que devemos proceder. Paulo estava preso, mas ele foi respeitoso, chamou Festo de excelentíssimo. Ele discordou das autoridades, mas pregou o Evangelho e ainda saiu como inocente. Olha a habilidade dele, não é verdade? Ele pregou uma doutrina que Festo abomina, a doutrina da ressurreição. Festo diz: estás louco, Paulo. Mas Paulo continuou amando, entendendo, são almas perdidas. Tenho que pregar com cuidado, tenho que amar essas pessoas, não vou entrar em atrito. E todos ali saíram da reunião, do julgamento, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Ou seja, o que é que ele está fazendo? Defendendo a fé dele, pregando o Evangelho dele, mas não fez nada de errado. Nosso testemunho é muito importante nesses momentos. Nós temos que ter um testemunho na nossa vida diária, no nosso trabalho. Somos pecadores, sim, mas podemos ter um bom testemunho que agrada a Deus. E quando formos falar do Evangelho, as pessoas vão nos ouvir pelo histórico da nossa vida, porque nós somos, mesmo sendo nós ainda pecadores. Então, olha lá em Atos 23, 29. Atos 23, 29. Diz assim, e aqui
é o veredito, né, de Agripa, do tribunal de Agripa, semelhante ao de Lísias, o comandante romano. Olha Atos 23, 29. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei, que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Então, o comandante Lísias, que trouxe Paulo de Jerusalém para Cesareia, também achava que ele era inocente de todas as acusações. Perceba então como Paulo, mesmo pregando o evangelho, mesmo discordando, mesmo preso, ele era inocente e as autoridades o consideravam inocente. Aí você pergunta, por que não soltaram ele, né? Por que não o libertaram? Porque Deus queria que Paulo estivesse preso. E foi criada uma situação que, para que ele não morresse na mão dos judeus, era melhor ele preso pelo Império Romano e indo a César, ser julgado por César. Assim ele estava protegido da ira daqueles judeus que queriam matá-lo. Lá em Atos 26, 32, lemos ainda, Atos 26, 32. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Ele apelou para César para se manter vivo, e agora ele estaria sendo levado, capítulo 27, para Roma, para poder pregar para alguns da casa de César. E nós sabemos que alguns da casa de César creram no Senhor Jesus Cristo, provavelmente pela pregação do apóstolo Paulo ali. Temos que entender, irmãos, a vontade do Senhor para nós. É difícil entender. Lendo essa história, talvez nós não tenhamos refletido a fundo no que ela significa. Imagine você sendo espancado, preso, maltratado, julgado injustamente e colocado 2 anos numa prisão. Você ia se revoltar contra Deus? Por que, Senhor, tudo isso? Por que tanto sofrimento e tanta dificuldade se eu estou pregando o Evangelho? Mas essa foi a vontade de Deus na vida de Paulo. Lá em Atos 23, 11, na noite seguinte, olha aí, Atos 23, 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus aqui, que apareceu para Paulo novamente, tinha um propósito para a vida de Paulo. Ele só conseguiria chegar em Roma se fosse preso. E passou por todas essas dificuldades, porque essa era a missão de Deus para a vida de Paulo. Por isso Jesus disse para ele: coragem. Isso não quer dizer que nós vamos passar pelas mesmas coisas que Paulo passou. Não precisamos passar por todo esse sofrimento, a não ser que Deus queira. Mas muitas das situações difíceis da nossa vida, lembre-se disso, muitas das situações difíceis da nossa vida não é para o nosso mal, é para nós sermos usados por Deus na proclamação do Evangelho e na glória de Deus. Quando você passa por uma dificuldade, você pensa logo: estou sofrendo, como resolver meu sofrimento? O que eu devo fazer para ser feliz? Você pensa em você, você e você. É o egocentrismo. Quando você estiver sofrendo, mude a perspectiva. Como eu uso este sofrimento para a glória de Deus? O que Deus quer que eu faça para a glória dele a partir dessa situação de sofrimento? Pode ser um sofrimento na saúde, pode ser um sofrimento financeiro, pode ser qualquer outro tipo de sofrimento que está fora da minha mão, do meu poder. Como eu uso esta situação para a glória de Deus? A prisão de Paulo glorificaria a Deus, porque ele ia pregar o Evangelho onde ninguém conseguiria chegar, em Roma. Mas ele tinha que ser preso. E ele aceitou isso. E ele queria fazer a vontade de Deus, mesmo em situações difíceis. Talvez não precisemos ser presos, acredito eu, mas como você pode pregar o Evangelho ou glorificar a Deus com a sua vida num local onde outras pessoas não podem estar? O pastor não pode estar em todo o contexto social em que todos vocês estão durante toda esta semana. Você que é crente, é você que tem que pregar lá onde você está. Eu não vou estar lá. Eu vou pregar no canto em que eu estou, e você no canto que você está, e cada um vai fazendo a obra de Deus durante a semana.
Era assim que funcionava a igreja no Novo Testamento, e é assim que deve funcionar a igreja hoje. Chegamos aqui na igreja, nesse prédio, para adorar a Deus, para meditar na palavra do Senhor, na Escritura Sagrada, para nos alimentar mais, nos fortalecer, trocar experiências, né? Às vezes você compartilha com o irmão: olha, eu preguei o evangelho essa semana, mas foi tão difícil, fulano agiu assim, assim. Aí o outro compartilha: olha, eu preguei também, mas para mim foi melhor porque fulano se converteu, ou ele quis um estudo bíblico. Quer dizer, compartilha. E um vai fortalecendo o outro e animando o outro, porque na verdade a igreja de Jesus Cristo, ela tem este propósito: a glória de Deus e levar o evangelho aos perdidos. Lembre-se, somente Deus converte o perdido. Essa história, se fosse escrita por um ser humano somente, foi Lucas que escreveu, mas foi sob a inspiração do Espírito Santo, foi tudo que o Espírito Santo de Deus queria que tivesse aqui. Mas se fosse um ser humano somente escrevendo, final da história, Agripa se converteria. No final da história, Festo se converteria. Não se converteu. Então por que essa história está aqui? Para nos mostrar que somente Deus converte o perdido. E que o resultado da pregação do Evangelho não é somente uma conversão, mas é a obediência à missão. Deus nos deu uma missão. A missão é você glorificar a Deus com a pregação do Evangelho e com o seu testemunho de vida diariamente, independente da situação. Se está feliz, se está triste, se está doente, se está saudável, se está livre ou está sendo preso ou perseguido. Somente Deus converte o perdido. Deus queria que Paulo fosse a Roma. Vamos ver a viagem de Paulo a Roma no capítulo 27 e 28. Mas Paulo está firme na sua missão. Você está firme na sua missão, ou as situações da sua vida, que só você sabe quais são, têm lhe desviado da missão que Jesus deu para você? Crente em Jesus. Ser crente em Jesus não é só estar neste prédio. Ser crente em Jesus não é só carregar a sua Bíblia, mas é representar Jesus Cristo, o Senhor, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Você representa Jesus todo dia da sua vida. Proclama o Evangelho, ama os perdidos, tem vida de oração, estuda a Bíblia Sagrada, faz discípulos para Jesus. Você não precisa estar em todas as programações desta igreja. Se puder, ótimo, mas às vezes não dá. Mas você precisa cumprir a sua missão de levar o Evangelho aos perdidos e de fazer discípulos para Jesus, entendendo que somente Deus converte o perdido. O resultado é a sua obediência a Deus, não é a quantidade de convertidos que você traz para a igreja, é a sua obediência a Deus, e Deus faz a colheita no tempo em que Ele quiser. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe e nos ajude a vivermos assim. Obrigado, Senhor Deus, por Tua graça e misericórdia, pelo Teu amor, porque o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos deu essa missão maravilhosa de levar o Teu Evangelho, de testemunhar as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado, Pai amado, porque temos o privilégio de representar o Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, a cada dia das nossas vidas. Precisamos de Ti, ó Deus, para que o Senhor nos dê coragem, entendimento e sabedoria, como o apóstolo demonstra nessa história, a fim de que levemos o Teu Evangelho àqueles que precisam, àqueles que estão perdidos nos seus pecados. Nos fortalece, ó Pai, é o que nós Te pedimos, e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe fortaleça, e à noite voltamos às 18h30. Um bom almoço a todos e até breve.